Nosso bate-papo é com o Alessandro. Alessandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A Geocon também não está parada? Também não, estamos trabalhando firme e forte lá. Pois é, e esse trabalho ambiental, às vezes, assim, nesse período, a gente tem visto alguns trabalhos que parece que eles estão fluindo muito bem. Isso procede? É assim mesmo? Então, igual eu comentei com você, isso está surpreendendo muito a gente lá, a nossa equipe, porque processos que a gente protocolava e gastavam lá 4 meses para o analista dar uma primeira analisada e colocar um questionamento, está acontecendo aí com 20 dias, com 30 dias. Então, isso está surpreendendo muito positivamente a gente. A gente tem outros processos, por exemplo, que a gente protocolou, o analista respondeu, e a gente respondeu logo em seguida, né, com 1 ou 2 dias, tudo online, né? Hoje está sendo tudo por e-mail, então através das plataformas específicas, e teve uma situação que no mesmo dia o analista já aprovou aquele questionamento. Então, assim, uma evolução muito grande nesse período aí que está surpreendendo. Seria aquela situação assim, porque a gente hoje quase tudo você tem que fazer agendamento, e às vezes esse agendamento está resolvendo mais do que deixar na gaveta. Sim, sim, com certeza. Um dos motivos que eu penso nisso aí, diminuiu a parte do atendimento presencial, onde o analista gastava muito tempo ali para explicar para a pessoa, tal, sanar as dúvidas na maioria das vezes simples, mas que demandavam tempo para o analista parar. Atendimento, né? Exatamente. E agora, como está tudo online, vai chegando ali na caixa de e-mail dele, né, então no sistema, e ele já vai respondendo de forma automática. Muitas das vezes esse analista pode estar até em home office, né? Então, agilizando muito o processo. E torcer para que isso continue, né? Essa sistemática rápida de respostas, de atendimento, que ela continue e que o órgão ambiental, os órgãos continuem nessa mesma perspectiva. E a Geocon, a equipe, ela tem feito novos processos, ela tem recebido demanda, o produtor que quiser fazer alguma demanda ou tirar alguma dúvida, está tendo condição de ter esse atendimento? Sim, a gente está atendendo lá no escritório também, tem um funcionário em home office, a gente está tomando todos os cuidados de saúde, que tem que tomar álcool em gel, a máscara, né? Para a gente trabalhar de portas abertas, a gente precisa seguir isso. A gente está recebendo demanda, sim. Essa semana a gente fez, salvo engano, foi 2 ou 3 protocolos. Como você mesmo muito sabe, né? O agro não para, então não tem como parar o setor rural ali, ele não para, ele está em constante movimento. E o produtor precisa de uma licença, precisa fazer um protocolo para levar para a instituição bancária. Então, assim, isso aí não parou, a gente continua atendendo. Pode ser via e-mail, telefone, WhatsApp, a gente continua nos atendimentos normais e inclusive protocolando, fazendo projetos. A gente tem 2 projetos para protocolar na SEMAD em Goiânia também, tudo via e-mail, né, via online, mas estamos andando, estamos trabalhando sim. Você falou aí dessa chegada de documentos que chega ali por e-mail e de repente acaba até obedecendo uma ordem, porque a hora que eu abro o meu e-mail, eu, pelo menos, para não ficar ninguém perdido, eu começo de baixo para cima e a gente vem ali respondendo. Isso pode ser ali, além de não ter que parar para fazer aquele atendimento presencial, isso pode ter contribuído para essa obediência na sequência e fazer agilidade? Sim, com certeza. E também os próprios sistemas informatizados que o meio ambiente está trabalhando. Como eu já falei em outras vezes anteriormente, o Estado está implantando uma nova legislação ambiental, um novo sistema, ainda não foi implantado, de licenciamento ambiental, mas de outorga de uso de água, por exemplo, já está implantado. Então, como funciona como na caixa de e-mail, aquele que protocolou primeiro não tem como ser deixado para trás, porque ele fica ali para o analista responder. Então, não tem como ele puxar um da fila lá, que protocolou depois, e responder primeiro. Então, isso vai agilizar muito e ajuda muito esse sistema. É muito comum essa necessidade da licença corretiva? Quando é que ela acontece? Então, a licença corretiva, ela é nova aqui, entre aspas, né, aqui no estado de Goiás, que surgiu agora com a lei final de 2019, e essa licença corretiva é para regularizar aquela atividade que o produtor rural tem lá na sua propriedade.
Por exemplo, você tem um tanque de peixe, você tem uma barragem, você tem um confinamento, você lida com piscicultura. Então, essas atividades todas são atividades licenciáveis. Então, aquele produtor que nunca teve a licença, esse é o momento de fazer essa licença corretiva. Por quê? Como a gente vai conversar daqui um pouquinho, o CAR está sendo analisado. E como o pessoal está sem atendimento ao público, as análises estão acontecendo de forma rápida. E no CAR, quando esse CAR for analisado pelos analistas ambientais lá do governo, vai constatar através das imagens de satélite que ele tem essa atividade. Então, se ele tem uma represa lá na sua fazenda, se ele tem um tanque, o analista vai pedir o licenciamento ambiental. Essa licença ambiental, o produtor tem até dezembro de 2020 agora para entrar com a licença corretiva. Ou seja, ele fala, eu tenho atividade que precisa de licença e eu quero regularizar. Então, ele tem que aproveitar esse momento até dezembro de 2020, onde o governo dispensou as multas por ele estar trabalhando irregularmente. Então, quer dizer, é como se ele foi perdoado daquele tempo que ele já fez para trás. Ele vai só regularizar e vai cuidar daqui para frente. Exatamente. Lembrando que, se esse produtor não se regularizar até dezembro de 2020 agora, as multas vão voltar no ano de 2021. Agora, também a gente tem que alertar que não deixa isso para novembro, não, né? Com certeza, né? Porque no mínimo lá a gente vai pedir uns 15, 20 dias para fazer todo o processo e conseguir, tem que ir lá na fazenda, estudar o imóvel, estudar a situação do empreendimento, ver se está adequado às legislações ambientais, de controle de poluição. Porque também não é porque vai fazer essa licença corretiva que do jeito que tiver está valendo, não. Não, com certeza não. A nossa equipe lá de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, a parte de gestão ambiental da nossa empresa vai fazer todo um diagnóstico nesse empreendimento para constatar se ele está regular ou não. E aí a gente entra para a segunda etapa, que a gente vai propor soluções para ele. Você precisa de uma lagoa de decantação, você precisa de tratar esse resíduo sólido, tratar esse efluente. E aí a gente vai colocar isso no projeto e vai protocolar no órgão ambiental. O órgão ambiental vai analisar, vai assinar um termo de compromisso com esse proprietário, que ele vai cumprir as legislações ambientais, as regras, e depois vai emitir a licença corretiva para ele. E nesse período da quarentena, até esses protocolos aí estão andando com mais, assim, não, vamos dizer que estão com fluência? Sim, igual eu falei, a gente está até espantado com isso, surpreso. A gente protocola. Geralmente aí com 30, 40 dias o órgão ambiental já responde a gente com os questionamentos ou então já pedindo já para assinar o termo de compromisso já daquela licença corretiva. E quando é que o CAR entra nessa história toda? Então, o CAR entra porque a partir do momento que você informou o perímetro da sua propriedade, no CAR tem o perímetro dela lá, o analista, o governo já tem acesso total à sua área através das imagens de satélite. Então não pense que você tem uma cascalheira, que você tem um tanque, que você tem uma represa lá na fazenda, bem longe tal, do centro urbano, que você está escondido. Não, através da imagem de satélite o governo tem acesso total à sua propriedade. E no CAR, é onde eu trouxe alguns números aqui para a gente discutir ele um pouco, o governo já vai pedir esse licenciamento ambiental. Então, todo jeito, o governo tem conhecimento sobre o seu imóvel rural. Então, se eu apresentar a minha boa-fé, eu vou ser vista com bons olhos pelo governo. Exatamente. E é onde que ele já dispensou as multas no caso, entendeu? Então, para o produtor se regularizar. E como é que estão esses números aí da região? Então, eu trouxe aqui alguns números do sudoeste de Goiás, onde compreende Jataí, Mineiros, Rio Verde, Caiapônia, Caçu, essa região toda aqui do sudoeste. Aqui nós temos mais de 20 mil cadastros, cerca de 21, 22 mil cadastros, ou seja, o CAR está lá realizado, cadastrado. Desses 20 mil cadastros, 3.800 foram analisados. Então, quer dizer, nós temos em torno de 17 mil que ainda nem foram olhados pelo governo. Nem foram olhados. Não significa que está errado, não significa que está certo. Exatamente. Ele apenas está cadastrado com aquelas informações iniciais. Desses 3.800 que já foram analisados, ou seja, 3.800 fazendas que já foram analisadas, a gente tem apenas 580 que foram respondidas. Ou seja,
Mais de 3.200 cadastros aí estão pendentes e o produtor não sabe, ou então o analista que fez esse cadastro para ele não informou para esse produtor que tem alguma pendência. Desses 580 respondidos, existem apenas 11 que foram aprovados. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Foram em torno de 21 mil cadastros. 21 mil cadastros na nossa Eu região. tenho 11 aprovados. Então está dando 5%. Não, 0,0 alguma coisa por cento. Essa, eu não sou bom de matemática, não. Não, 5% era em 100. Mas assim, 11 cadastros... Em mil que daria. Então, nossa, o número está muito, o índice é muito pequeno. É muito pequeno. Ou seja, de 21 mil cadastros, 11 foram aprovados, aliás. E aqui tem um detalhe importante, a nossa equipe já conseguiu aprovar 5. Desses 11, 5 são, desses 5 aprovados é da equipe de vocês. Exatamente. E aqui tem um outro detalhe, que o primeiro cadastro ambiental... O zero é 0,5, mas o zero está muito zero antes de ser 5, viu? É 0,0005. Exatamente. Então, assim, é um número muito pequeno de aprovados. E aqui cabe uma ressalva bem importante. Existe mais de 3.200 cadastros que não foram respondidos. Esses cadastros não respondidos, eles podem ser cancelados a qualquer momento. Então, o produtor vai pegar o CAR, vai levar lá no banco, vai levar no seu comprador dos seus produtos e vai verificar a situação do CAR e o CAR está cancelado. Então, isso aqui tem que ficar muito atento nisso aqui. Alessandro, agora vamos falar aqui, a Geocom aparece com um conforto muito grande, né? Está dando aí 45% das aprovações saíram da Geocom, pelo menos no que tem resultado até agora. Isso é o sinal do nosso trabalho lá, do nosso empenho com o produtor de estar acompanhando isso. Eu já falei outras vezes, não basta fazer o cadastro, colocar ele debaixo do braço e achar que você está regularizado. Você tem que acompanhar e aqui tem que responder. Dentro desses 580 respondidos, a gente tem mais de 40 e poucos cadastros que já foram respondidos. Desses 40 e poucos, 11 foram aprovados. Bom, nosso tempo está esgotado aqui, já estouramos aqui. Eu quero agradecer e nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos aqui em outros momentos. Obrigada pela sua participação. Obrigado.